Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto monte, apresente-se a mim. Verso 3. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Verso 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Verso 8. Imediatamente, Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Oremos, amados. Meu Deus e meu Pai, falar do teu reino, falar das suas maravilhas, falar do teu nome, Senhor. Quem pode na história, quem pode se apresentar e falar do teu nome santo? Quem pode, Senhor, se levantar na história e pronunciar o teu nome poderoso, o teu nome santo, Santo de Israel? O grande eu sou. Senhor Deus, estamos diante da sua verdade, diante da sua palavra, Senhor Deus. Que a tua palavra fale aos nossos corações, a cada coração aqui, conforme a cada necessidade. Assim como o Senhor se revelou o seu nome e revelou o seu caráter. Eu peço a ti, Senhor, revele-se a cada um. Revele a cada um, Senhor, nas suas particularidades, na sua jornada de cada um. Senhor, venha revelar a sua graça, o seu amor e o seu poder. Que não seja a minha humanidade, os meus pensamentos, mas eu não tenho nada, Senhor. Mas seja a tua glória, o teu nome, os seus feitos, a sua palavra que é vida, falando aos nossos corações. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Moisés estava aqui no monte Sinai. Deus tinha feito grandes coisas no meio do povo. E aqui, amados, eu queria colocar um tema para essa reflexão. Deus tem um nome. Deus tem um nome. Se alguém te perguntar, a pessoa ao teu lado perguntar qual o nome de Deus. Se alguém, um vizinho, um familiar, um parente, um ateu, perguntar qual o nome de Deus, qual a história de Deus, qual a jornada, Deus tem um nome. Quando nós vemos aqui a história de Moisés liderando o povo, lá no capítulo 3, quando o Senhor se revela a ele na sarça ardente, ali no monte Horebe, ele pergunta sobre qual o nome, o que eu vou falar para o Egito, o que eu vou falar para os egípcios, o que eu vou falar para o faraó, a quem eu estou indo em nome de quem? E o Senhor fala: diga, eu sou o que sou. Ele se revela, o Senhor, ele fala: diga que eu sou o que sou. Você está sendo enviado pelo eu sou o que sou, Yahvé. E ali Moisés, com os seus desafios com a sua humanidade, ele fala diante de Faraó, nós conhecemos a história, ele tem aquela resistência, vem as pragas, o mar vermelho, e a cada capítulo aqui, amados, nós vemos a mão poderosa de Deus, a graça do Senhor. No capítulo 14, ali o mar vermelho, no capítulo 15, o povo começa a murmurar, estavam 3 dias sem beber água. Imagina 3 dias sem beber água. A quem é da saúde, Ney? Imaginem que isso traga grandes complicações
né, para a saúde física ali, não beber água, mas ali o Senhor traz provisão, socorro para eles ali, as águas, né, que estavam amargas, né, mas o Senhor traz provisão para eles, vem o maná dos céus. Capítulo 17, a água na rocha. Capítulo 18, Moisés com um desafio de liderar milhares ali, se não milhões no deserto, mas ele recebe um conselho do seu sogro. No capítulo 19, amados, nós lemos aqui no capítulo 34 que o Senhor, ele fala sobre as tábuas da lei, mas no começo o que Moisés fez com as primeiras tábuas? Ele guardou as tábuas? Ele quebrou as tábuas. Talvez porque ele estava calmo, ele estava paciente, ele estava irado. Nós vamos falar aqui o porquê, o contexto, o que estava acontecendo. Mas, amados, no capítulo 19, existem ali as tábuas da lei, na qual o Senhor revela ali os 10 mandamentos. No capítulo 25 em diante, ali ele vai falando do tabernáculo, dá instruções ao sacerdócio. E quando ele desce ali do monte, o seu irmão ali, ele vê ali aquela loucura da idolatria sobre o bezerro de ouro. Mas é interessante, quando nós voltamos para o capítulo 3, Moisés ele pergunta: qual o seu nome? O que eu vou falar? A quem está me enviando? O Senhor fala: diga, eu sou o que sou. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 34, amados, a partir do verso 5, nós lemos aqui, toda a igreja pôde ler aqui no verso 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E ali o Senhor vai revelando o seu caráter. Enquanto no capítulo 3 do Monte Horebe, o Senhor dá uma instrução para Moisés, ele fala: eu sou o que sou, e nós vemos ali os sinais, os prodígios, as maravilhas, aqui nessa particularidade, nessa intimidade, amados, como olha a bênção, a maravilhosa bênção de Moisés aqui, o Senhor desceu, a glória, o poder do Senhor estava naquele momento, e ele proclamou o nome dele a Moisés, o Senhor, e ele foi revelando o seu caráter. Nós lemos aqui no verso 5, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, cheio de amor, fidelidade, ele é justo, ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a maldade, ele perdoa a rebelião, ele perdoa o pecado. Nós vemos aqui que o Senhor, enquanto lá atrás no capítulo 3 ele revela o nome, no capítulo 34 o Senhor revela o seu caráter. Amados, naquele período, saber quando havia muitas divindades, e Moisés cresceu no Império Egípcio, o maior império do mundo, naquela época, Cairo, a maior cidade do mundo, então ele estava no maior império, um homem que cresceu no palácio, então acredito sábio, inteligente, com a cultura egípcia, o mundo inteiro olhava para o Egito. Um povo, os egípcios e todo o povo pagão adoravam vários deuses, nós sabemos ali as pragas, que cada praga era uma divindade. Então você saber o nome de uma divindade, você tinha controle, você tinha manipulação. E o Senhor, ele revela aqui no capítulo 34 o seu caráter. Mas naquele período, no Império Egípcio, você saber o nome das divindades, você poderia manipular. E Deus, amados, ele vai revelando de forma graciosa para Moisés. Haviam outros deuses naquele período. Não só naquele período, como posteriormente, no Império Grego, no Império Romano. Só que os deuses com D minúsculo, eles tinham características humanas, características físicas, características carnais. O Deus da ira, um Deus que tinha ciúmes, o Deus da guerra, um Deus da libertinagem. Haviam características humanas, físicas, carnais. E isso era naquele período, então era comum as pessoas perguntarem qual o nome do seu Deus, porque era uma forma de você poder manipular. Mas o Senhor, ele vai revelando o seu nome, o seu caráter e a sua santidade. Talvez você aqui neste momento, talvez você na sua caminhada, você esteja perguntando: eu quero que o Senhor se revele a mim. Na minha jornada, Deus tem um nome, e Ele quer revelar o seu poder, o seu socorro, a sua força e a sua graça, amados. Nós vemos ali que na libertação, alguns magos ali fazem um encantamento também ali nas pragas, mas nós vemos o poder de Deus, amados, a ação de Deus naquele momento.
Saber o nome, amados, inclusive os nossos nomes, e eu fui fazer algumas pesquisas aqui. Talvez você sabe a tradução do seu nome, o que significa o seu nome? Eu fui pesquisar aqui de algumas pessoas, por exemplo, Viviane. É parecido. Viviane, amados, na tradução, no seu significado, significa viva, cheio de vida. Reinaldo. O senhor sabe, sogro, o que significa? Acho que esse é Ricardo. Ricardo significa rei. Mas é um significado muito apropriado e eu posso provar disso, porque me ajuda muito. Assim como o sogro de Moisés ajudou ele numa hora necessária. Porque Reinaldo significa conselheiro poderoso, aquele que governa com conselhos. E ele sempre me dá sábios conselhos. Eu fiz aqui uma breve pesquisa, amados, para a gente poder voltar no texto. Por exemplo, aqui, pastora Ângela, a senhora sabe o que significa o nome da senhora? Exatamente, no grego, ágelos, que significa mensageiro, anjo. Hélio significa sol. Márcia, que vem ali, né, já da questão do grego, né, guerreira, ligada ali ao deus grego, uma pessoa guerreira, de força, né, guerreira. Samuel, Deus ouviu. Lucinéia, sabe o que significa, Lu? O teu nome? Sabe? Uma vez você comentou. Lucinéia, do latim, significa aquela que traz luz, iluminada. Daniel, Deus é o meu juiz. Então, naquele período, amados, as pessoas davam um nome conforme a situação. Como Moisés, que havia um contexto, cada filho você dava um nome conforme o contexto, conforme a sua situação daquele momento, a situação da família, a situação do nascimento, o contexto familiar daquele período. Isso era muito comum naquela época, inclusive em algumas aldeias, algumas comunidades, ou na região do Oriente Médio, isso ainda é comum. Moisés, ele pergunta ao Senhor qual é o seu nome, e lá atrás ele revela: eu sou o que sou. Yahvé, eu sou o que sou. Mais adiante o Senhor revela o seu caráter, o seu poder, a sua graça, amados. Yahvé significa eu sou o que sou, ou eu sou quem sou e serei eternamente. É interessante em Êxodo 3, porque Moisés ele vê aquela sarça ardente queimando, e diz aqui o texto que ele se aproximou para ver um pouco mais de perto, amados. Para estar na presença do Senhor, nós devemos fazer uma escolha, uma atitude, e se aproximar mais de perto, ver a glória do Senhor. Moisés ele viu: eu quero ver mais de perto, porque aquela árvore, aquela sarça não se consumia, e a glória do Senhor se revelava, amados. Certa vez, uma criança, ela perguntou para o seu pai, ela olhou para os céus e viu um avião, e ela falava assim: pai, olha aquele avião, que pequenininho, pai, tão pequenininho. E o pai, conhecendo que era um avião gigante, ele falou assim: filho, mas é um avião grande. Não, pai, é muito pequenininho, cabe na minha mãozinha aqui. E aí o pai levou esse filho para um aeroporto. E ele chegou perto ali do estacionamento, ali na grade, e ele falou assim: aquele é o mesmo, esse é o avião. E aquele garotinho, aquela criança, ele viu aquele avião e falou: nossa, pai, esse é um avião muito grande, olha o tamanho desse avião. Amados, a presença de Deus está relacionado com proximidade, com relacionamento, com intimidade. Quanto você está mais perto do Senhor, a grandeza de Deus, o poder de Deus se revela. Certa vez, um outro garotinho, ele pergunta para o seu pai: pai, eu quero conhecer o mar, eu não conheço o mar, eu vejo na televisão, eu vejo nos jornais, eu vejo meus amiguinhos falarem, eu quero conhecer o mar. E o pai levou esse garotinho para a praia, num dia ensolarado, num dia bonito, e aquela criança ali, com os pés na areia, coloca ali na praia, ali na água, ali a água batendo nos seus pés, e ele fala: eu conheço o mar agora. Mas naquele momento, um barco encosta e desce um marujo. E ele fala para aquele garotinho: eu também conheço o mar. Porque ele conhece da intimidade, ele conhece no íntimo, ele conhece no se envolver, amados. E conhecer a graça, o poder de Deus. Deus tem um nome.
E Ele revela o seu poder, Ele revela a sua glória, a sua grandeza. E nós devemos nos aproximar do Senhor, porque Ele é manso, Ele é humilde, Ele é poderoso, amados. Nós a cada dia estamos conhecendo a Deus. E a verdade é que ninguém pode conhecer a Deus de forma completa. Porque quando estivermos na eternidade, até lá nós estaremos continuando a conhecer a Deus. Estando na presença dele, a gente vai falar assim: agora eu conheço a Deus de forma completa, eu estou na sua presença, na sua glória, eu estou na eternidade, agora eu conheço a Deus na sua finitude, no seu 100%. Não, amados, até lá, a cada momento, a cada dia nós vamos conhecer o seu poder, a extensão da sua graça, a extensão do seu amor, a extensão da sua glória. A cada dia Deus é poderoso, Ele é infinito, Ele é Espírito, amados, e Ele se revela. Deus falou na nossa língua, Deus tem falado a você, a sua casa, assim como Ele falou a Moisés, mas Ele fala contigo. Eu o conheço, eu conheço a sua história, eu conheço o seu nome, eu conheço seus antepassados, e Ele se revela a ti, Ele revela o seu amor, o seu poder e a sua graça, amados. Grande é o nome do Senhor. No verso 3, amados, nós lemos aqui: ninguém poderá vir com você, nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Deus, Ele vai te chamar para uma jornada com Ele, uma jornada única, amados, uma jornada única. O Senhor, Ele chamou Moisés: vem só, não traga ovelhas, não traga bois, não traga o seu irmão, venha só na minha presença. O Senhor, Ele quer revelar a ti no particular, amados. Muitas vezes nós chamamos: não, vem fulano, vem Beltrano, cadê os meus pais? Largue tudo, deixe tudo para trás, como diz lá em Mateus 10, quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, mas quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então toma a sua cruz e siga o Senhor, amados. O Senhor, Ele está te chamando para o íntimo, para o particular. O que talvez esteja segurando, coisas materiais, pessoas, situações do passado, largue tudo para trás, amados, porque Moisés, ele viu a graça de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é onipresente, amados, como diz Jeremias 32, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço forte estendido, nada é difícil demais para ti. Ele é poderoso, amados, Ele é onipresente, amados, Ele está em todo lugar, em todo momento, Ele sabe o amanhã. No momento que a sua alma se deleita no Senhor, você não está falando com Deus: Deus, eu vou te avisar de algo, Deus, eu vou te alertar de algo, Deus, eu vou te dar um recado, olha o que está acontecendo. Não, Deus já sabe, amados, Deus sabe o amanhã, Deus sabe o socorro, Deus sabe a graça. Ele é a porta aberta, como diz a canção, Ele é a porta fechada, Ele é a tempestade, nos ventos fortes, em todo lugar. Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra, e Ele está chamando você, nós como igreja, para a sua presença, amados. Ele está chamando: entre na minha presença, porque Moisés viu a glória do Senhor, o Senhor desceu, permaneceu ali e proclamou o seu nome, o Senhor. Compassivo, misericordioso, paciente. Eu não sei, amados, qual é a tua luta, qual a sua particularidade, mas o Senhor, Ele é a justiça, amados. O Senhor, Ele é a paz. O Senhor, amados, Ele é aquele que cura. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente. O Senhor é grande, amados. Deus é poderoso, Deus é onipresente, Ele é onisciente. Hebreus 4, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, amados. Todos nós vamos prestar contas a Deus, e Ele é onisciente, amados, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Salmo 139 é um clássico lindo aqui, versos 7 ao 10, acompanhem comigo. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas na alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e vai me sustentar, amados.
O Senhor Deus vai adiante. Deus vai adiante, a bondade do Senhor vai adiante, a graça do Senhor vai adiante, a misericórdia do Senhor vai adiante, assim como Ele guiou aquele povo, assim como Ele guiou Moisés, a nuvem, a fumaça, a glória do Senhor ia adiante, amados. Deus vai adiante, amados, em nome de Jesus. Deus tem falado a língua dos homens, Deus tem se revelado a você. Por onde você olha, amados, você vê a glória de Deus. É impossível entrar na presença de Deus e você sair da mesma forma. Talvez na caminhada alguns negam, alguns rejeitam, alguns infelizmente ficaram pelo caminho, mas jamais você pode negar ou recusar-se a falar, não, eu não vi, eu não conheci. Todos aqueles que entraram na presença de Deus foram marcados pela sua glória, amados. Paulo fala em 1 Coríntios 13, verso 12, eu quero te convidar para lá por gentileza. 1 Coríntios 13, verso 12. Aleluia. Diz assim, amados. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Amados, o Senhor está se revelando, a sua graça, o seu poder, e diante, como Moisés fala em Deuteronômio 29, 29, o que é para a gente ter conhecimento, Deus revelou. O que a Bíblia, as perguntas que existem, o que a Bíblia responde, responde. O que a Bíblia não responde, eu não vou querer responder. O que é para ser conhecido, Deus revelou para o conhecimento humano. Mas diante da sua glória, o seu poder, Deus está chamando para a sua presença, amados. O Senhor Jesus é a glória de Deus Pai. Ele é a nossa salvação. E Jesus fala lá em João 10, no verso 27 ao 30. No verso 30 ele fala, eu e o Pai somos um. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que todos e ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. A salvação, amados, a garantia e a segurança da sua vida está nas mãos de Jesus. Está nas mãos poderosas do Senhor, amados. Nas mãos do Senhor naquele momento, amados. O sangue precioso de Cristo, do Cordeiro de Deus, amados. A sua salvação, a garantia da sua salvação está guardada em Cristo Jesus, amados. Não há o que temer. Não tenho que temer a palavra humana de governo A, de governo B, de país A, de país B. É certo que temos passado tempos difíceis. É certo que no nosso país temos passado tempos difíceis. É certo que quando olhamos lá fora parece que está pior, temos passado tempos difíceis e incertos, mas certo é, a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus. Certo é, a nossa esperança, amados, não é uma fábula, não é uma história, não é era uma vez, a nossa história está guardada naquele que fala, eu sou o que sou, o poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele revela o seu nome, Ele revela o seu caráter, a sua salvação, a sua esperança, a sua paz, ela está guardada numa pessoa, num nome, Cristo Jesus. Ele é a glória de Deus Pai, amado. Ele tem se revelado à sua igreja, amados. Portanto, amados, Ele chama você para a presença, tira todo embaraço, livra-se de qualquer coisa que esteja te segurando, te amarrando. Entre na presença de Deus, seja no Monte Horebe, seja no Monte Sinai, no seu quarto, aonde for. Corra, ainda há tempo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem revelado o seu nome. O Senhor tem revelado o caráter dele para ti. Elohim, amados, no hebraico significa Deus. Jeová é uma versão do português para Yahvé. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Talvez hoje, neste momento,
na sua particularidade, no seu coração. Eu não sei qual a sua dificuldade, a sua luta, a sua batalha, mas o Senhor a Moisés e o Senhor para a sua vida, Ele revela o caráter dele conforme o seu momento. Na sua completude, amados, um Deus de amor, mas um Deus justo, um Deus compassivo, mas um Deus de fidelidade, amados, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, um Deus que mantém o seu amor e alcança a todos, a graça do Senhor alcança a todos. O amor de Deus, amados, não há lugar escondido, não há lugar que talvez a mão do Senhor não possa alcançar, a mão de Deus alcança a todos, amados. O livramento do Senhor. Talvez hoje, neste momento, você fale assim, eu não tenho provisão, eu não tenho respostas para perguntas da minha alma, do meu coração. Talvez você esteja aqui neste momento e perguntando, qual é a vontade de Deus? O que eu farei diante dessa situação? Que você possa falar, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Talvez você esteja com um diagnóstico, um exame, uma situação, uma fala, mas você possa falar, Jeová Rafá, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem sara. Talvez você esteja num lugar cheio de guerras, as pessoas levantando bandeiras políticas, ideológicas, coisas pequenas e rasas deste mundo, mas você possa falar, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, que você possa falar, o Senhor está aqui, Jeová Xamã, o Senhor está aqui na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você talvez esteja num lugar, numa família, numa comunidade, num país que estejam em guerras, as pessoas estão em guerras internas, confusas, bagunças, o mundo lá fora, nas praças e nas ruas, mas você possa falar, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Ele é a minha bandeira, essa bandeira, amados, aleluia, quando Ele finca, ninguém pode tirar essa bandeira, não há ninguém na história, ninguém, amados, que tira a bandeira do Senhor. Quando Ele finca essa bandeira, amados, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas, Ele venceu a escuridão, e quando a luz chega, Ele dissipa as trevas. Talvez na sua alma haja guerras, haja confusão, haja dúvidas, você possa falar, Senhor, eu quero entrar na sua presença, revela o seu amor, revela o seu caráter. Você possa falar, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha justiça. Talvez você esteja enfrentando alguma situação, uma injustiça, alguém talvez falou sobre você, sobre o seu nome, sobre a sua casa. Talvez alguém esteja te defraudando, alguma situação, alguém queira passar a perna em você, mentiras e fofocas, mas você se descanse no Senhor, amados. Você possa falar, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a minha justiça, amados. Grande é o nome do Senhor. Deus tem se revelado a você em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor.